partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Shalom, reverendo, paz, amigo. Eu sou o apóstolo Cláudio Lopes e mais uma vez estamos aí nessa live, aqui ao vivo, né? Pelo YouTube. Eu quero louvar a Deus, né? Estou aqui no meu lojão, próximo aqui à rua onde passa carro. Então, se você ouviu o barulho aí, é porque eu estou próximo à rua. E eu quero aqui, antes de mais tudo, louvar a Deus pela tua vida e determinar que o dia chamado hoje, quarta-feira, seja o dia de vitória na tua vida. Amado, nós temos aqui hoje no Evangelho do século XX muitas facilidades a qual nós contemplamos através mesmo do Evangelho. E nós temos visto que muitas pessoas que têm recebido a Cristo como seu Salvador, parece que a vida dele não mudou. Antigamente, quando uma pessoa recebia Jesus e era batizado nas águas por imersão, ou enfim, ele mudava. Eles eram rejeitados pelos seus amigos diziam: agora você é crente. Ele não bebia mais, ele parava de beber, ele parava de fumar. O seu comportamento, o seu palavreado se tornava diferente. Ele tinha um esforço para fazer a vontade de Deus. As mulheres tinham aquele cabelão, aquela saiona, mas tinha um temor muito grande e era identificado. Com o tempo que se passa, parece que o Evangelho hoje ela tem mudado não o Evangelho, mas as pessoas têm mudado, porque parece que o temor do pecado, o temor de Deus parece que não estão mais no seu coração, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E as pessoas que têm se tornado cristão hoje parece que perdeu o temor. Parece que não querem buscar aquela santidade da qual antigamente se buscavam. Quando falava do pecado, a pessoa ela buscava Deus, ela orava. Hoje parece que o pecado parece que para eles a visão virou totalmente ao contrário, o sistema ficou contrário. E nós perguntamos o que está acontecendo. Será que a modernidade é causa desse tão grande esfriamento da casa do Senhor e falta de compromisso? Porque Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. E queira você ou não, eu, você, nós, vós, teremos que nos deparar a um juízo muito grande. E aí nós temos nos perguntado: o que me fará ser condenado? Será que é o meu pecado que vai fazer com que eu não receba a minha salvação? Será que é o pecado que vai fazer com que eu não entre no reino de Deus? Pensando acerca disto, eu tenho lido a Bíblia e o Senhor diz que ele tira o pecado do mundo. Antigamente o pecado era coberto através do sacrifício do sacerdote. O povo de Israel então louvava a Deus: só o Senhor é Deus, ó Israel, quando o Senhor assim recebia o sacrifício. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos visto algumas passagens bíblicas que nos chamam a atenção. Primeiramente, aquela mulher que chegou diante do Senhor, na qual estava sendo cometida de adultério, e a multidão queria apedrejar, e os homens daquela época, que era mestre em Israel, disseram para Jesus: olha, mestre, no Torá, na Bíblia, na Escritura, no Tanakh está escrito: se uma pessoa for pegada em adultério,
ter que ser apedrejada. Moisés deixou isso escrito. E o Senhor que disse? Jesus então começa a escrever na pedra. Jesus então olha e dá uma resposta muito grande para aqueles acusadores, dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles então, um largando a pedra, um ao outro, saiu. E Jesus olha para aquela mulher e dá uma palavra forte. Chega para aquela mulher e diz assim: mulher, cadê os seus acusadores? Não estão aqui? Ela olhou e falou: não. Então, se ninguém te acusa, tampouco eu acusarei a ti. Vá e não peques mais. Será que Deus estava batendo de frente com a tua palavra acerca da resposta de Jesus? Ou será que as pessoas não entrarão no reino de Deus se não perdoar os seus pecados? O amor que Deus colocou através do teu filho, porque a Bíblia vai nos descrever que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor muitas das vezes nos dá sofrimento. O amor muitas das vezes faz com que nós tenhamos provações. É por isso que a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Então Deus, por amar a você e a mim, Ele sofreu por nós naquela cruz. Mas de maneira nenhuma Ele voltou. E uma das orações mais poderosas que eu vejo na Bíblia é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra. Perdoar. A palavra perdoar, quando você perdoa uma pessoa, automaticamente você é perdoado. Jesus nos deixou essa oração bem clara. Então aqueles que vão ser condenados, eu não sou juiz, porque a Bíblia diz: quem é você para julgar ou para dizer que alguém sobe ou que alguém desce? Não estou julgando, mas estou meditando aqui. Eu tenho por mim que aqueles que vão ser condenados vão ser aqueles que não perdoou. Vão ser aqueles que não perdoam, porque a Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, já estamos pecando. A palavra do Senhor é: será que Deus sabia que Adão iria pecar? Por que ele então permitiu que Adão pecasse? Já que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, a onisciência de Deus, ela é fundamental na palavra hebraica, quando ele diz que Deus chama Elohim, e o plural de Elohim é Eloá. Deus sabia. Por que Deus permitiu que pecasse? Deixa eu dizer uma coisa para você, pecador. Deus quer que você mude a sua vida diante dele, o seu temor diante dele. Porque Deus quer te salvar. Mas a pergunta é: você quer ser salvo? Você quer perdoar a quem foi contra a tua vida, se levantou contra você, te roubou? Você quer perdoar? Porque se você não perdoar, não será perdoado. Eu costumo dizer que a última coisa que a gente não pode perdoar é a palavra, porque a palavra é de Deus, não é minha. A palavra a gente não perdoa, a gente se ensina e aprende. Se a gente se ensina e aprende, então nós motivemos uns aos outros a crescermos na fé. E eu quero declarar no dia de hoje que assim como Deus te dá a salvação pela graça, e não é por força, não é por violência, pela graça, isso é no meio da carne, não é a carne, não é por força da carne, nem por vontade da carne, mas é um dom imerecido, dom gratuito. Ou está escrito lá em Colossenses capítulo
capítulo 1, se não me engano, versículo 4, que nós fomos transportados do reino das trevas e levados para o reino do teu amor. Deus é amor e Deus ele quer carregar os teus pecados. Mas o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos trocando o nome de Jesus pela prosperidade? Pela festa das igrejas? Pelas luzes piscando? Se nós tirarmos a autoridade do nome de Jesus, é isso que Satanás está querendo, que nós deixamos a autoridade para seguirmos a tradição, o mundanismo. Deus ele quer mudar o nosso caráter. Deus ele quer mudar. Então a pergunta é: se Deus permitiu que Adão pecasse, por que Deus, aqui a pergunta é, por que Deus não impediu, sendo que Deus já sabia? A resposta a essa pergunta é: Deus não impediu Adão de pecar por causa da liberdade que ele mesmo otorgou ao homem. Assim como Deus deu liberdade aos anjos, Deus também deu liberdade aos homens. E o homem foi criado por Deus como um ser moralmente livre. E ao nós interferirmos no livre-arbítrio do homem, nós traremos aqui uma mecanização da parte de Deus. Porque se o homem foi criado por Deus como um ser livre, então nós não podemos definir ao homem como homem preso. Porque Deus é soberano. E Deus, se Deus fizesse isso, ele fere o seu princípio da liberdade, fazendo com que o homem obedeça por imposição e não voluntariamente por amor. De outra forma, não seria obediente, irmão. Se fosse por imposição, não seria certo. E é justamente por essa e por outras razões que Deus não impediu. Por quê? Se Deus é amor, Ele nos dá a alegria, a capacidade de amar, mas também Ele permite a capacidade de não amar. O verdadeiro amor não está em você amar uma pessoa porque ela é obrigada a te amar. Não. Mas Deus te dá a liberdade de amar com possibilidade de não amar, para que você tenha o livre-arbítrio de escolher, ou o livre-arbítrio de escolha. Ainda que Deus diz que você deve amar, mas te dá a possibilidade de não amar, e você livre por essa possibilidade de não amar na tua vida, e você ama, então o seu amor é verdadeiro. Agora, nem que você esteja sofrendo por este amor, mas o melhor de tudo é amar, porque o amar tudo sofre. Irmãos, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas Deus está declarando aqui que Ele não quer que você o ame a Ele por imposição. Mas Ele quer que você ame a Ele voluntariamente, como você ama, demonstrar o seu amor. Então, para mim, a pessoa que não vai entrar no céu, não que está escrito, mas é aquela pessoa que não consegue perdoar. Deus não vai levar você para o inferno por causa do seu pecado. Tem muita gente aí que caiu. E se nós pegássemos essa palavra como definitiva, literária, estava todo mundo condenado ao inferno. Mas o meu Deus não, Ele dá sempre as primeiras, segunda, terceira, quarta. Ah, pastor, me explica isso aí. A Bíblia é bem clara, que a Bíblia diz que há a possibilidade do homem cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas de todas elas o Senhor te coloca de pé. A Bíblia diz quanto nós temos que perdoar. Só 7 vezes? Eu não digo 7 vezes.
mas 70 vezes 7. Mas trazendo essa conta, os discípulos então, eles começam a se deparar com isso, então aumenta a nossa fé. Os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé, porque para você perdoar 70 vezes 7, isso é complicado. Lembra aquela pessoa que te feriu? Lembra aquela pessoa que te traiu? Aquela pessoa que fez o mal, que está marcada até hoje na tua alma? E você está falando, apóstolo Cláudio, eu não consigo esquecer. Esse 70 vezes 7 que Deus está dizendo, é para que toda vez que essa lembrança vier no teu coração, você pronuncie a palavra, eu perdoo. Toda vez que vier essa ira na tua alma, no teu coração, diga para si mesmo, eu perdoo. Se você estiver limpando a casa, se você estiver no seu trabalho, e vier no teu coração, na tua mente, repita, eu perdoo. Toda vez que você perdoar, porque nós somos sentimentalismo, nós perdoamos para a boca e não esquecemos. Quantas pessoas têm levantado defunto, porque ele diz que perdoa, mas depois, quando alguém faz mal a ele, ele traz, ele ressuscita aquilo que ele já tinha perdoado. Mas toda vez que você lembrar disso, perdoa. Vai chegar uma hora que você não vai lembrar mais. Aí o Espírito Santo vai falar, realmente, você perdoa. Essas palavras podem ficar no seu coração e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Antes de mais tudo, eu vou dizer para você, assine o meu canal, Cláudio LPS, compartilhe esse vídeo. Quem sabe tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, uma conversão, que está difícil de ter conversão. Não por causa que Deus diminuiu o teu poder, não, mas pela facilidade que eles se encontram de poder estar servindo ou não servindo a Deus. Que nós possamos orar pela igreja de todo mundo, para que todos saibam que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Que adianta você sabe na letra, na palavra, na teologia, na psicologia, enfim. Que adianta conhecer tudo e não tiver amor, para nada serve. Então eu quero aqui chamar a sua atenção. Busca Deus, tenha intimidade com Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você caiu? Fique de pé. Ah, pastor, eu separei da minha esposa, arrumei outra. E agora estou afastado, volta para a casa do Senhor. Perdoa, porque Deus vai perdoar você. Amém? Não fique fora da igreja, mas também não aceite facilidade. Não aceite o evangelho fraco. Aceite o evangelho de amor, mas o evangelho de justiça. Porque o Deus corrige aquele que ama. Não existe evangelho fácil. Se alguém está pregando um evangelho fácil para você, se afaste, porque não é servo de Deus. Se alguém anunciar outro evangelho, anuncie esse que estou anunciando, seja anátema, maldito. E ainda eu mesmo, um anjo do céu, descer a anunciar outro evangelho, anuncie o que já vos tenho dito, seja maldito. Que nós pastores, bispos, evangelistas, podemos pegar mais a sério, buscar a Deus, principalmente eu que falo, aquele que fala é condenado por a palavra, e aquele que ouve é salvo pelas palavras que ouve. Que Deus seja o nosso juiz, que o Senhor nos dê a sua graça, motivação para poder estar caminhando, e que o teu Espírito Santo possa estar na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, e assine o meu canal aí, tá bom? Shalom, Adonai, Reveri. A paz do Senhor, amigo. Tamo junto. Shalom.